Tá, queridos, paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Amém, amém. O título da palavra é Preparados para prosperar. Queridos, a vida com Deus foi me ensinando. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder da unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. A vida foi me ensinando que os mecanismos de defesa de Deus são diferentes do que nós projetamos. Nem sempre Deus vai deixar de abençoar alguém pelas mesmas razões que nós esperaríamos. Muitas vezes alguns me dizem: mas pastor, o que falta eu arrumar na minha vida para Deus me abençoar? É uma pergunta corretíssima, mas ela não é a única, porque essa não é a única resposta para Deus não estar te abençoando. Não basta dizer para Deus: olha, Deus, então me fala quais são os pontos que eu tenho que arrumar, eu arrumo todos hoje mesmo, amanhã o Senhor abre as portas. Deus não vai se convencer assim. Uma das coisas, queridos, que nós precisamos observar à luz da palavra é certos tratamentos de Deus para Deus nos abençoar. Porque Deus não vê só hoje, Ele vê o que está no coração por amanhã. Isso nós não conseguimos ver. Nós temos uma Bíblia inteira nos amparando de que nós não conhecemos a gente mesmo, só Deus. E uma das coisas que a gente observa em alguns personagens que eu vou narrar aqui é como Deus trabalhou com eles e deu para eles tudo, mas eles não se perderam. E temos 3 personagens primeiros que vamos ver aqui. Deus permitiu coisa que nunca vai acontecer na tua vida, não vai tendo medo de Deus. Mas no caso deles, porque era tempos bíblicos, Deus permitiu demônios atormentar os servos dele. Meu Deus! E você pergunta por que Deus permitiria isso? 3 personagens. Aí quando no início eu ficava chocado, ainda no original é mais devastador o termo. Quando Deus liberava um demônio, como que diz, acaba com ele. Aí fui orar. Deus falou para mim, Deus foi claro comigo. Eu peguei essa resposta nos montes. Ele me falou: de quem você está falando? Eu dei os nomes, como vamos ver agora. Ele me falou: então, você estudou o chamado deles? E é uma verdade. Eu não sei, não temos mais hoje em dia como perguntar quem tem 10 filhos em casa. Não vivemos mais essa época. Mas para quem tem muitos filhos, sempre tem um que você, fosse pai e mãe de muitos filhos, você cobraria mais. Os outros podem fazer, você não. Aquele errou lá, pai, mas nem nele bateu e me está desse jeito. Aí você diz para ele: porque para você eu vou entregar a chave da casa. Com você eu não posso afrouxar. Tem pessoas que na Bíblia se sentiram muito menos privilegiadas que você, no trato de Deus para com eles. Mas quando você vai ver a intenção de Deus com eles, você diz: meu Deus, tudo que eu queria era estar no lugar deles numa hora dessas. O primeiro desses, lá em 1 Samuel 16, se chama Saul. Saul recebeu uma unção, foi o primeiro na Bíblia a ser ungido. É aquele cara que agora anda com o Espírito Santo. E ele tem uma missão mundial. Ele é o primeiro da Bíblia, chama Saul. Então Deus destaca ele, muda o coração dele e dá para ele uma incumbência global. E de repente esse homem começa a se perder. Lá em 1 Samuel 16, versículos 14 e 15. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Da parte deste, Deus falou para um bicho louco: entra nele. Continua. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. E no original diz que foi Deus que mandou. E isso me chocou muito a primeira vez que eu, pós-maduro, já pastor, pregando lá fora, quando eu li isso, fui no original, é mais pesado ainda do que se lê em português.
Fica muito romântico sendo lido assim o versículo. Eu fui perguntar a Deus, Senhor, como é que o Senhor faria uma coisa dessa? Se o Senhor não aleja teus filhos numa correção, se da mesma fonte não sai coisa ruim, como é que o Senhor libera um demônio para isso? E o Senhor me falou, você olhou no capítulo 9 o chamado dele? O que tinha sido entregue a Saul, queridos? Satanás tinha fermentado a terra de gigantes. Esses gigantes se apropriaram, coisa que eu sei muito melhor do que alguns que moram no Ocidente, eu que venho de lá. Os gigantes se apropriaram do Oriente Médio. Montaram suas máfias, eles não eram fáceis de proliferar, de se multiplicar. Então, não é todo contato íntimo que gerava filhos, mas os malditos viviam mais de 200 anos de idade. Como se livrar de uma raça dessa? Porque um cara que só vive para duelar, só vive para matar, para roubar e destruir, com 30 anos de habilidade com espada na mão, com uma espada daquele tamanho, já é um inferno. E um cara que tem 100, 150 anos fazendo isso. Então eles fizeram suas máfias, passaram a escravizar o ser humano, passaram a invadir povos para pegar as mulheres, matar todos os homens, pegam-se as mulheres, crianças e põem no colo deles para obrigar as mulheres a serem deles. É um inferno. Nós chamávamos eles no Oriente Médio de aqueles da presença inconfundível, porque os relatos eram que quando eles estavam por perto, te dava calafrio, terror, as pessoas sentiam terror, porque era demônio incorporado ali. E Deus chega para Saul e faz uma proposta. Eu vou te dar o poder de fascinar o Oriente Médio desses caras. Não importa a altura, os amalequitas que são os piores, quase 4 metros de altura. Não importa os anos de vivência. Não importa o duelista que esse bicho é. Eu estou te dando poder unitário. Não importa se você for com 1000 ou com 10.000 ou sozinho. Se tiver gigante na parada, está tudo debaixo dos seus pés. E tudo que você destruir dali, o domínio é teu. Então você pergunta, que Deus é esse? Que quando Saul faz aquilo lá, vai lá e põe um demônio no cara. Mas aí Deus te diz, e o tamanho do chamado dele? Então, quando Deus é severo com a gente em algumas áreas, queridos, não é que Deus diminuiu na sua bondade. Quando Deus exige de nós um preço que não anda cobrando de outros nas igrejas, não estão aqui dizendo que somos melhores que alguém. Estou vendo na sua vida, você analisando. Entenda, Deus não está sendo injusto fazendo a acepção de pessoas como eu sempre achei. Deus, quando tem algo grande com você e vai te entregar uma chave na mão, Ele não vai poder te dar moleza, mas Ele não vai pôr um demônio em você, porque o Senhor Jesus na cruz aboliu isso. Ele já fez uma separação, o santo do profano, e os demônios não tocam nos santos. Diga amém a isso. Mas olha o severo tratamento. Quando Deus fala lá em Isaías 48, não precisa ler não. Eu não te provei como se tira a sujeira de dentro da prata com aquele fogo primário. Eu te provei na fornalha da aflição como se tira do ouro, etc. E arranquei o mais lá de dentro. Por quê? Porque eu tenho que tornar você para o meu louvor. Queridos, a minha Bíblia diz que Deus ata a mesma ferida que fez. Então, se Deus faz ferida, é porque você em questão é muito importante. Deus não vai se dignar a sujar as mãos com um Judas. Para um Judas ele diz, vai e faça logo o que tem a fazer, já está cansando. Mas com Pedro, ele bate firme. Ele chama ele até de Satanás. Só porque Pedro está errando com algumas palavras. O Senhor nunca chamou Judas de Satanás. Mas a Pedro foi chamado. E você diz, em compatibilidade de erro, o Senhor foi injusto. Ele diz não, olha o chamado de Judas, olha o de Pedro. Quando Deus faz uma ferida, queridos, Ele sabe o que faz na gente, mas quando Ele ata ela, se prepara para o mimo, para o colo de um Deus, estendendo o braço para você na terra. Aplaude a Deus por isso. E ainda para Saul, Deus não fez isso dizendo, Saul, quero que vá para o inferno. Deus deu para Saul entender quando é que você vai ser arrumado. Saul não quis. Deus colocou um ungido para Saul, para dizer para ele, você era ungido. Quando é que você vai voltar para suas origens? É Saul que não quis. Você tem um segundo personagem.
A humanidade procurava, nós não estamos falando de ninguém menor que Jó. Jó era o homem que Deus retrata lá no capítulo 1, que é o homem melhor que ele tem na terra. Jó é Satanás. Você quer melhor diagnóstico do que esse? Satanás, ele só abre a boca para mentir, mas para Deus ele não vai fazer isso. E Satanás diz para Deus, mas o Senhor proíbe o inferno inteiro de tocar neste cara, e em tudo que é dele. Então você vê o severo tratamento com Jó, que está desviando, está de brincadeira, está sendo arrastado devagar, não percebe. Está aí olhando para o céu, estudando o luzeiro, virando astrólogo, quando antes ele pregava a Deus, e é por isso que o povo, a multidão ficava de pé para ele, já estava desviado. E aí, você vê lá em Jó capítulo 4, 15 a 17, você vê Deus colocando um demônio na tenda dele. Aí você diz, meu, como é que pode? Deus fala, mas de quem você está falando? Estuda direito. Aí você diz, mas o Senhor colocou um demônio para torturar o cara durante um ano inteiro. Deus diz, mas de quem você está me falando? Ele me falava isso no monte, de quem você está falando? Eu estou falando de Jó, estuda. É verdade, era o homem que abria e fechava o céu do Oriente Médio. Era o homem número 1 do céu na terra. Então, queridos, lá em Jó 4, 15 a 17, a gente não tem mais dó de Jó. Leia isso. Jó capítulo 4, versículo 15. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Satanás recebeu permissão para isto. Continua. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. E olha o que ele veio dizer para Jó. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Veio para acusar Jó. Que mais? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Depois começar a falar baboseira, porque da boca dele um demônio, eu não tenho nada para aprender mesmo. Mas com que porta que esse bicho louco entrou? Acusação. Então Deus fala, eu liberei um demônio aonde? Com quem? Com Jó. Bom, Jó era o homem que tinha a atenção primária de Deus no globo terrestre. Satanás diz para Deus que rodeou a terra. Essa quando queimavam pessoas na praça, porque eram hereges, porque estão dizendo que a terra é redonda, que ela é quadrada. E na Bíblia já dizia, o desgraçado do diabo fala, de rodear, porque ela é redonda, maldito Satanás. Aí, o diabo diz, eu rodeei a terra inteira. Deus diz para ele, achou alguém igual ao meu Jó na terra inteira? Não. Então, queridos, tratamentos severos de Deus, proibições de Deus, Deus teimar com a gente, Deus ter que ser duro, mais do que alguns ou talvez muitos por aí. Entenda que porque você tem um chamado peculiar. Estávamos lá no escritório ali, às pressas, porque eu cheguei muito tarde hoje, foi muito corrido para mim. E o amado meu filho, o pastor Toninho, estava dizendo, e o pastor Borini, como pode o improvável, eu falando de mim, lá libanês, sem pai, sem mãe, muçulmano, perdido, com ideias loucas, perturbadoras. Aí, virei um pastor, que abençoou pastores, como pode? Não olhe para você hoje, tá bem? Olhe para o que Deus anda pretendendo fazer com você. Tem alguma coisa na mente de Deus que você não vai conseguir abortar. E se Deus tiver que, no bom sentido, te encurvar para isso funcionar, Ele vai fazer. É mais ou menos um Jonas que diz, morro, mas não vou. Jonas, você vai ficar no inferno. O Senhor Jesus afirmou que Jonas esteve no inferno. Quando ele estava na barriga daquele peixe, que não foi baleia, foi peixe grande, ele ouvia gritos no inferno. Tem um livro apócrifo sobre Jonas, e eu acredito nesse livro. Fala que Jonas ouvia gritos, gemidos, terrores. E o Senhor diz, ele esteve no inferno. Aí você diz, como pode? Se Deus é tão educado, se Deus bate na porta, e se a gente não abre, Ele não entra. Ele diz, isso eu faço com o global e genérico, não com você. Mas como assim? Com você é diferente. Com você eu tenho um chamado ímpar. Eu vou te entregar riquezas como dei a poucos. Por isso que de você não abro mão. Não vou deixar você titubear, não vou deixar você desenrolar, não vou deixar você desdengolar, não vou deixar você se tornar uma árvore corrupta. E aí você diz, então o Senhor faz acepção de pessoas.
já que com os outros não cobra tanto, então o Senhor não quer nada com eles. Ele diz, eu conheço os corações que você não conhece. Às vezes você vê crente que fala muito bonito, mas eu já desistiu faz tempo, porque ele olha o coração. E às vezes você olha a tua vida, olha para o espelho e diz, por que eu? Deus diz, é a graça. Mas eu tenho algo com você. Jonas, não tem essa coisa de morro não vou. Estou te falando que você vai. Você vai ficar entalado aí no inferno até falar o que vai. Aí Jonas diz, então eu vou. Parabéns! É aplaudido ainda. Tem um livro só para ele na Bíblia. Aplaude a Deus por isso. Terceiro personagem é mais forte que os dois. Porque esse foi depois do Senhor Jesus. E esse foi às claras. Paulo. Não é Saulo, estamos falando de Paulo. Ele já tinha aberto igrejas. Paulo fala, eu conheço alguém, um homem que foi no terceiro céu. Está falando dele. Está contando coisa que só ele viu. E de repente, lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, ao 10, Paulo narra uma história. E quando eu fui estudar, no original é isso, é literal. Porque alguém pode pensar, não, é modo de falar. Não é modo de falar não, queridos. 2 Coríntios 12, 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Deus olha para um servo e diz, ele já está se tornando inútil. Esse aí não serve mais. Mas como que um servo não serve? Hã? Crente que não crê, que palhaçada é essa, não dá liga. Ou é crente ou crê. Como que pode ser servo se não serve? Então, tem matemática que na cabeça de Deus não fecha. Aos olhos da multidão, poxa, pega o lenço de Paulo, resolve o problema da minha casa inteira. Aos olhos de Deus, vou te arrebentar. Você está por um fio. Eu vou te arrebentar. Só que Deus não fez com os outros. É com Paulo. Continua. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Um espírito maligno. Terceiro personagem na Bíblia. Tudo que é três na Bíblia se torna doutrina. Então existe uma doutrina que Deus permite até um bicho louco perturbar, para ver se você acorda. Mas não se preocupe, mas vai entrar em mim. Não vai. Vai demorar? Não. Mas Deus vai mandar na minha casa? Não vai. Porque você não é Jó? Não é Paulo? Está me entendendo agora? Nós está chegando tudo agora. Deu para entender? Dá para dar glória a Deus? Você não é Paulo, você não é. Mas olha, veja a matemática de Deus. Mas Deus está de olho, mas Ele não vai deixar você se perder. Essa é a ideia. Continua. Versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor. Novo Testamento pós o Senhor Jesus, o homem mais maduro da Bíblia, orando 3 vezes. Continua. Pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Não vou tirá-lo daí. Olha que loucura. Continua. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Qual era o problema verdadeiro de Paulo? Ele não teve esse privilégio de ser discipulado diretamente pelo próprio, P maiúsculo, próprio Senhor Jesus. Paulo pegou a coisa depois. Então você fala do neófito. O que é neófito? Que não sabe muito, recebe muito. Do novo recebe muito. Do imaturo recebe muito. Só que recebe mais do que todos os outros 11 que andaram com o Senhor Jesus a vida toda. O que você acha que vai acontecer na cabeça desse homem? Ele recebe revelações, comunhão com o Espírito Santo, arrebatamentos, e ele passa a saber mais do que os 11 juntos. A ponto dele ter que repreender o pai do evangelho chamado Pedro, publicamente, em cá.
E alguns vendo ele dando bronca. E Pedro abaixando os olhos, porque ele está com razão. O que você acha que vai acontecer na cabeça de Paulo? Ele que não foi discipulado pelo Senhor, sabe mais do que os 11. Então ele começou a pirar, porque ele era ser humano. Ele mesmo fala, descobri que todo esse poder está em corpo frágil, massa falida, chamado esse corpo aqui. E aí ele percebeu que ele estava pirando, estava ficando arrogante demais. E arrogante, a gente pensa, arrogante é aquela pessoa que olha torto. Não é não, queridos. Arrogante é uma coisa terrível. Uma coisa que está lá embutida. Você começa a competir com Deus. E ele já estava entrando para essa porta. E aí você fala, mas o Senhor manda um demônio, ele ora 3 vezes, o Senhor não tira? Deus diz, não vou tirar, porque eu já confiei em você antes, e você voltou com essa brincadeira. Agora ele fica aí. E toda vez que você se humilhar, ele desaparece. Toda vez que você voltar com essa palhaçada, ele aparece. Aí você diz, Deus vai fazer isso comigo? Não, você não é Paulo. Agora veja quantos livros na Bíblia tem de Paulo. Todo o mundo foi dado a Paulo. Para Pedro foi dado Israel. O mundo inteiro restante é filho espiritual de Paulo. Aplaude a Deus por isso. Você é filho de Paulo. Tudo que é fora é de Paulo. Então, para você, Deus não vai mandar nenhum demônio. Ele não faz isso. Mas eu acho que a ideia está clara para nós. Se há uma cobrança de Deus na tua vida, para você tomar uma atitude, tome logo. Porque senão Deus não vai desistir, Ele vai te envergar. Deu para entender? Agora vamos para as coisas boas. Tem um personagem na Bíblia chamado Daniel. Esse Daniel, ele foi levado a uma terra que não é dele, para uma cidadania que não é a dele. Foi colocado em Babilônia, quando ele deveria ser judeu. Ele não pediu por isso. Daniel andou com Deus, brilhou demais. A ponto do imperador mais temido do globo terrestre inteiro ajoelhar na frente dele, na frente de todos os generais, ato público para todo o reino saber. E ele diz, o Senhor é filho de deuses. Chamar Daniel de Senhor. A ponto de Daniel ter que se rebaixar dizendo, não é nada disso. Você ainda não conhece o Deus que é o caminho. Ele não exalta a gente de estar pensando aqui. Queridos, Daniel, ele ocupa o cargo de maior calibre do império. É o conselheiro mor. O que significa isto? Os generais de guerra se reúnem em 6 dias para elaborar uma estratégia. Se entra Daniel no 7º dia e diz, não é nada disso, eles não podem ir. Não pode, porque se ele teve objeção, ele tem espírito dos deuses santos, ele é aquele que tem cadeião de ouro, de maior calibre de orientação do reino. Eu te pergunto, Daniel não deveria ser famoso? Deveria. Daniel trabalhou toda a sua vida para não se tornar um babilônico. A ponto do filho, não é nem bisneto, filho do imperador, não sabia quem é Daniel. Está lá o cara de cachaceiro lá, e chegam para ele e dizem, olha, tem no teu reino um homem que se chama Daniel. Na época do teu pai, era ele que fazia. Nem o filho sabia quem é Daniel. Porque Daniel nunca aceitou a cidadania do mundo. Ele esteve lá, ele brilhou lá, mas ele disse, eu não sou daqui. Ele orava e olhava para Jerusalém e dizia, eu sou crente, eu sou de lá. Você não vai aplaudir a Deus, não? E ele conseguiu se anular tanto. Se anulou tanto que a próxima geração não conseguia saber que ele existia. O penúltimo personagem antes do exemplo maior que é o nosso Senhor Jesus. Meu, como me impressiona José, meu Deus, como me impressiona esse rapaz. Rapaz que se tornou homem. Puxa, José não pediu, venderam ele de escravo, fizeram a vida dele um inferno. Então, se ele no Egito brilha, puxa, a vitória dele é dupla. Eu venci a escravidão e venci meus inimigos, que são os egípcios. José se levantou tanto no Egito, que ele agora, o sotaque dele perfeito é o egípcio. Sotaque carregado é o hebreu. O que é o hebreu? Ainda não existia a linguagem judaica. Existia um sotaque.
No Egito nós tínhamos o Egito antigo, que é complicado de falar, mas tínhamos também a metade do Egito, o outro idioma já paralelo, que vindo dos fenícios da minha terra, do Líbano, onde nasceu o idioma por escrito. José está no Egito falando o egípcio do Egito. Ele agora usa aquele cabelo que antigamente era assim, a Chanel. Cortado aqui, cabelo bem preto, e que não tem isso, que põe a peruca para ser da dinastia. Ele põe henna em volta dos olhos, isso era dos senhores. Então agora ele é casado com uma egípcia. Muita gente não lembra disso. Ele nunca casou com uma judia, ele casou com egípcia. Sempre Deus quis dizer, o povo árabe não é tão lixo assim, serve para alguma coisa. Desses aqui tem um que vos fala hoje, que é essa obra-prima da natureza. Então, ele casa com uma egípcia. O nome dele é literalmente egípcio, Imhotep. Ele não era chamado de José, era chamado de Imhotep. Os filhos dele tinham nomes egípcios. Deus traduziu para passar a bênção para o hebraico, que seria o hebraico mais tarde, que é o árabe dos fenícios. Mas os nomes que Imhotep, José colocou nos filhos, não foram o nome dos fenícios, foi o nome dos egípcios, daquele idioma terrível que é o El. Ele fala egípcio, ele age como egípcio, ele toda a sua vida passou no Egito. Foi vendido o bebê, agora é um homem formado. Toda a sua vida é Egito. Tudo que ele sabe é Egito. Quem tratou ele bem foi o Egito, quem tratou mal foi a própria família. Então, quando os irmãos chegam na frente de José, lá em Gênesis capítulo 42, 6 a 9, nós vamos ver um episódio interessante ali. Livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Ele reconheceu eles porque eles têm a mesma cara e tal. Eles não reconheceram ele. Por que não reconheceram o próprio irmão? Porque agora é um egípcio. Pinta-se como egípcio, fala como egípcio, age como egípcio, tem os jeitos de um egípcio. Servido por egípcios, a casa dele inteira é de egípcio. Então, os próprios irmãos não reconheceram José. Para você ver o quanto o Egito era presente na vida dele. Continua. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: "Da onde vindes?" Responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." Aqui ele estava dando surra nos irmãos, porque eles mereciam mesmo. Continua. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos. Vamos voltar no 8. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. 10 irmãos, nenhum é capaz de reconhecer. Não é um irmão, 2, 10. 10 olham e 10 não veem o irmão José. Para vocês verem até onde o José agora é egípcio. Continua. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Deus tinha falado para José, vai vir um dia, vão ajoelhar e tal. Deus estava falando do Egito, não estava falando dos irmãos. Mas como os irmãos fizeram a miséria com José, agora vão ter que se dobrar também. Se cumpriu na vida de José. Diga comigo, se cumpriu o que Deus prometeu. Deus honrou seu servo. Aqui estamos vendo alguém que tem chamado de calibre. Porque Deus está dizendo, tudo que eu passei para Abraão, agora vai vir para José. Queridos, o que mais me impressiona, José é Egito, agora ele é Egito, ele fala, o único idioma perfeito que ele fala, sem sotaque, é Egito. Lá no capítulo 50, versículo 25, você vai me dizer se o Egito conseguiu entrar em José. Não entrou. O homem governou a segunda maior potência do Egito, venceu a escravidão, venceu a casa dos inimigos. E mesmo assim ele falava, eu não sou daqui, eu não sou do mundo. Queridos, o título vou repetir, preparados para prosperar. Quantos dizem amém aqui?
Se Deus está te tratando duro, é porque vai te entregar algo gigante e você não poderá se perder. Eu tive um treinamento intensivo de Deus. Eu já levei cada cacetada que você não tem noção. E até hoje Deus me diz, por aquilo que vem, por aquilo que vem, por aquilo que vem, minha graça te basta. Pede-me, eu te darei. Dá para dar glória a Deus, não vai aplaudir não? Olha o capítulo 50, como José estava preparado. Olha que lindo esse rapaz. Gênesis capítulo 50, versículo 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Não deixe meus ossos daqui, porque eu não sou egípcio. Fala egípcio, movimento egípcio, toda a riqueza que tem egípcia, não pretende sair de lá porque não vê outra saída. Todo o patrimônio, tem a melhor terra do Egito, gozem agora nas mãos, que é a capital mais luxuosa que era na época do Egito, não hoje. E ele diz no particular, venho aqui, eu não sou egípcio, mas, puxa, com tanto dinheiro que Deus te deu, eu não sou do mundo. Deu para entender, queridos, porque o tratamento severo. Só que em Hebreus 11, 22 fala melhor essa parte. Porque ali você fala, mas não faz sentido. Como é que José falaria isso? José venceu a escravidão, se tornou pai espiritual de Faraó, pastor de Faraó. Faraó não faz nada sem perguntar para José o que o Deus de José manda fazer. Se tornou senhor da casa de Faraó. Então várias esposas, muitos filhos, todos que movimentam é José. Você vai estudar isso, vai fazer aquilo. E se tornou governador do Egito. Mas nesta hora ele ganha a melhor terra para cuidar do pai e dos irmãos dele. Quando ele ganha tudo isto, está vendo o auge das promessas se cumprir na vida dele. Nesta hora, em Hebreus 11, 22, fala outra coisa. Leia isso. Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Ele falou assim para eles: vocês não ponham o coração no Egito. Vocês não são daqui e Deus vai tirar vocês daqui. No auge da paz, no auge do mimo, quando o nome Imhotep era o homem mais honrado do Egito, tinha mais poder que Faraó, estava mais ciente do reino do que Faraó, quando tinha a melhor terra do Egito, quando o rei não fazia nada que fosse para desagradar Imhotep, porque ele sabia que estava na mão dele agora. Nesta hora ele diz assim: Deus vai tirar a gente daqui, nada disso é nosso. Queridos, sabem por que ainda Deus não liberou certos poderes sobre nós? Porque a gente pode confundir o poder com este mundo. Olha o que Deus me deu, olha quem eu sou, olha isso, olha onde eu cheguei. E aí Deus tem que permitir algumas moendas, tem que permitir uns tratamentos que parece que não são compatíveis. E aí a gente fala: Deus, mas o que falta eu arrumar? Deus diz: nada. Então somente crescer, amadurecer, crescer, amadurecer. O que eu tenho para a tua vida, o consolo vai ser gigante perto do sofrimento. O preço que eu estou te exigindo de escola, quando eu te der o diploma, eu não vou te dar uma profissão, eu vou te dar o império. Eu vou te dar o melhor dessa terra. Eu vou te dar recursos materiais. Eu fiz um teste, eu estava falando ontem lá no conselho de pastores, no particular. Tivemos um príncipe de Deus pregando lá, e Deus me pôs no conselho para, não sou nada lá, só para servir. E eu estava contando para eles um episódio que aconteceu na minha vida. Teve uma época, foi no início da Casa Firme, estava nascendo. Me deu lá a louca com esse mundo, com as coisas, com um mundo pervertido, tudo ao contrário. Não dá para escrever nada do que se diz, não dá para acreditar num político. Me deu um estresse. Eu comecei a brigar com Deus para Ele me tirar daqui. E eu fiz um negócio acirrado. Orava: o Senhor ou diz que vai me tirar daqui, ou eu vou dar um problema sério. E eu fiquei até um dia ele falou: abre a Bíblia. Me acordou de madrugada, eu abri, Paulo dizendo assim: sei que chegou o meu fim e agora receberei a minha herança. Fiquei numa felicidade. Aí comecei a dar para alguns próximos assim, já preparando eles para a minha partida. Vou para o céu, estou livre, acabou a conta de luz,
Acabou o vizinho fazendo reforma. Todo lugar que eu ia começava uma reforma, diabo desgraçado. A última foi um prédio, 2 anos. É a prosperidade da gente e o diabo que ela atazanar. Prédio desativado há 2 anos. Aí eu aluguei a casa. Aluguei e voltaram a reconstruir aquela porcaria. Eu pensei, acabou tudo isso. Xixi de cachorro na cama. Estou livre. Aí me entra um dinheiro. Assim, um presente. Eu olhei aquele dinheiro ali. Oh Deus, esquece aquilo porque eu vou gastar isso primeiro. E ontem eu estava dizendo para os pastores, o dinheiro acabou e eu continuo aqui. Foi a pior proposta que eu fiz. Foi a pior proposta, porque Deus, o Senhor não vai me tirar justo agora. Eu vou comprar jet ski, vou cuidar de mim. Cadê o dinheiro? Já foi. E eu estou aqui agora. E com o vizinho querendo reformar, eu estou amarrando aquele terreno lá. Então a gente aprende nesse mundo, vamos ter de tudo, Deus vai te dar de tudo. Você não vai conhecer limites. Há coisas que você vai pedir, que muitos pediram e não receberam o dízimo e já estão testemunhando. E você pediu, recebeu 100%. E você nem vai testemunhar porque você vai sentir, ainda é muito pouco, ainda não muito te colocarei. Mas Deus quer uma garantia. Não se torne uma egípcia, um egípcio. Aplaude a Deus por isso. O que o nosso Senhor Jesus veio fazer? Qual era a proposta do Senhor Jesus? Resgatar o mundo para o Pai dele de volta. Porque o mundo é do Pai. O desgraçado do diabo abocanhou. Então, o Senhor veio pegar de volta. O diabo sabia que a proposta era essa. Ele corre em Mateus 4 e diz, olha, eu te dou, você quer isso aqui? Pega logo. Só não esqueça que eu sou o chefe. Então o Senhor veio pegar o mundo. Quando ele está terminando já o seu ministério, vai para a cruz, porque agora ele tomou a decisão, e Deus vê as coisas que não são como já fossem. E diz que aquela hora ele vendo que o Pai já depositou tudo nas suas mãos. Diga comigo, o Senhor Jesus pegou o mundo de volta. Então o Senhor veio como ser humano, em terra de escravidão que é essa, limitado. E sobre ele, não precisa ler, está lá em Isaías capítulo 9, Deus diz assim, é meu filho, se ele errar, eu vou fustigá-lo no original, vou arrancar sangue dele com varas de homens. Agora não precisamos explicar outra vez, já entendemos por quê. Olha o chamado. Então você tem uma criancinha que vai errar muito, um bebê, nascido de uma mulher. E à medida que ele vai crescendo, ele vai errar, ele vai derrubar o copo, ele vai fazer uma besteirinha ali. O pai diz, eu vou colocar no espírito dos homens ao lado dele para arrancar sangue dele toda vez que ele errar. Está lá, está escrito em Isaías 9. Então o Senhor vem, dele é cobrado um preço que não foi cobrado de nenhum ser humano na terra. Ai dele se fizer um erro, tem que entrar na linha e sabemos por quê. E agora ele consegue a façanha, e ele pega o mundo inteiro, e põe aos pés e fala, Pai, estou entregando para ti. O que mais me impressiona, terminando 2 referências, em João 17,16, olha o que ele diz na oração que ele faz. Gente, nós não estamos falando de uma empresa que roubaram do seu pai e você conseguiu resgatar. Não estamos falando de um bairro, estamos falando do globo terrestre com tudo que nele há. Você, para resgatar isso, igual a José, você nasceu nele. O Senhor Jesus nasceu na terra. Ele falava, filho do homem, eu sou terreno. E olha o que ele diz na oração, quando ele arranca de Satanás o mundo e entrega para o Pai. Veja o que ele diz lá. João 17, versículo 16. E Jesus disse, eles não são do mundo, como também eu não sou. Lembrou de José agora? Você não vai aplaudir o teu rei? O mundo inteiro agora está à minha disposição, mas eu não sou daqui. O mundo inteiro me foi dado. Agora é meu, mas eu não sou daqui. E para terminar, para nós ele diz a mesma coisa. Ele diz, vocês não são do mundo. Eu não sou do mundo, vocês não são do mundo. Eu tirei vocês do mundo. O mundo lá em João 14, não precisa ler, ele diz, vocês não são deste mundo. Leia João 14:30, sim. Aí ele fala uma frase. Eu não sou do mundo e Satanás que regia o mundo não tem nada comigo.
não fiz acordo nenhum, não dei para ele um prazer, não dei para ele uma alegria. Não tem nada dele que esteja em mim, nada. Leia isso e terminamos aqui. João 14, versículo 30. Disse Jesus: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Por isso que o Pai deu tudo para ele. Porque esse oferece garantias. Esse pode herdar o mundo inteiro e não se torna do mundo. Esse é um José que herda o Egito inteiro e não se torna egípcio. É um Daniel que herda o império e não fica de lá, não é um babilônio. Eu acho que Deus já falou com você. Eu acho que você entendeu agora, porque Deus está demorando para te dar algumas coisas. Ah, pastor, eu entendi, Ele está me tratando. Não é só isso que você entendeu. Você entendeu que o que está vindo para você é muito grande. Foge da tua compreensão. Se tudo que Deus tem para te dar é um negocinho, uma casa bonitinha, um carro, já tinha te dado isso faz muito tempo. O que Deus tem para te dar é algo que está exigindo todo o preço que Deus está te tratando agora. Em época de tratamento, as coisas não são fáceis. Que parte que pastor você enfatiza? Eu enfatizo a parte que você ora, parece que Deus não atende. Um José que ora e Deus não atende. Mas é uma fase. Depois, Deus vai liberar para o resto da vida. O Senhor falou comigo semana passada. Normalmente eu tenho um prazo de uma semana para Ele me falar algo, aquilo implantar no meu espírito e eu trazer depois. Ele me dá mais ou menos um vácuo. Tem coisa que me dá antes de vir para o culto. Mas o padrão é uma semana. Semana passada Ele me falou: diga para os meus que eu só não entreguei ainda o que eles estão me pedindo, porque vai ser infinitamente maior. E eu não estou com raiva deles, eu não odeio eles, eu não estou feliz com o sofrimento deles. Eu estou trazendo algo compatível com o tratamento que eu estou tendo com eles. Põe a mão no teu coração agora. Você aí em casa, o recado foi muito claro. Você que não é da Casa Firme, você não precisa mudar da tua igreja, vir para cá. O meu Deus é o que está aí, é individual. Ele vai fazer uma obra com você também. E um dia você vai testemunhar na igreja onde Deus te plantou e vai poder contar os feitos do Senhor e vai amadurecer eles lá com teu testemunho. Põe a mão no coração e diga para eles: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão se de alguma forma me envolvi demais com o que eu preciso, me esquecendo do Senhor. Peço perdão se dei indícios de querer desviar do alvo, trocar o Senhor, abandonar o Senhor. Eu peço perdão se estava devolvendo o chamado a troco de tão pouco. Hoje eu estou de volta. Estou na ativa no reino de Deus. Eu creio em Ti, Senhor Jesus. Segure a mão dele agora, como sempre fazemos. Diga para ele: eu seguro na mão do meu Senhor. Por favor, não abra mão de mim. Não me esqueça. Senhor Jesus, eu só tenho o Senhor. O Senhor é meu exemplo. Com tudo que passou, tudo que o Pai educou, mas tudo que o Senhor já recebeu. O Senhor é meu exemplo. Eu tomo forças de Ti para não me tornar deste mundo. Faz o abraço do amado Espírito Santo. Diga para ele: amado Espírito Santo, eu peço perdão se por não entender o momento que eu estou vivendo, acabei esfriando no nosso relacionamento. Se deixei o Senhor falando sozinho, eu peço perdão. Eu só tenho a Ti. Me ponha de volta na ativa. Termina o processo. Me sustenta de pé. Me ajude a não sucumbir. E a receber tudo que o Pai tem para mim. Levante as mãos para o Pai Celestial. Queridos, nada disso é gesto folclórico. Nada disso faz de conta. Isso é realidade, queridos.
A Trindade é real. Diga para Ele: Pai Celestial, eu vou procurar no mundo inteiro e não vou poder achar um Pai tão bom como o Senhor. Peço perdão se duvidei das tuas intenções e acabei esfriando. Eu estou de volta. Eu creio em Ti. O Senhor é tudo que eu tenho. Eu Te amo. Queridos, algo dentro de mim estremeceu agora. Vamos repetir. Diga para Ele: eu Te amo. Eu Te amo, meu Pai. O Senhor é meu Pai querido. Hoje eu entendi que o Senhor tem o melhor para mim. Não abriu mão de mim. Por favor, completa a Tua obra em mim. E me entregue tudo que está por vir. Olhe para as tuas mãos agora. Penúltimo gesto. Diga: eu volto a tomar posse de toda a propriedade espiritual que o Pai depositou nas minhas mãos. Meu chamado, família, recursos materiais. Eu tomo posse novamente. Tudo que estava na minha mão está de volta. Minha vida com Deus está de volta. Eu tomo posse. Tempo de caminhar, tempo de orar. Eu creio no invisível de Deus. O último gesto: estende a mão ao teu redor e diga: eu e minha família nunca mais interromperemos o processo. A partir de hoje, eu e a minha família estamos nos preparando para receber o melhor de Deus. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aplaude Ele, aplaude em nome de Jesus. Eu tenho um recado para retransmitir e dou a benção final. Hoje eu fiz a arte, como sempre faço a arte da live, que se prega aqui daqui a 6 minutos. E eu quase coloquei ali o que eu vi. Mas isso vai ser para alguém aí, para quarta, quinta, sexta. Porque ela já está dentro de mim, a arte. Eu vi uma pedra preciosa enorme. Não era diamante, não era brilhante, mas era algo lindo assim, muito grande. E o Senhor me mostrou estabelecida na igreja, como se fosse uma coluna assim, no transversal. E o Senhor me falou: você está vendo direito? Estou. Ele me disse: o que você acha que é isso? Falei: é algo para a igreja. Ele falou: não. Isso que você está vendo é algo individual, observa. De repente eu vi, não sei quem, aqui, na casa da mãe, porque eu vinha pregar aqui. Eu vi alguém, não sei se era filho, filha, pastor, pastora, foi lá e abraçou a pedra. E quando abraçou a pedra, ela era gigante. Conforme abraçou, suas mãos cresceram, tomaram posse, cresceram. A pedra foi contigo. Aí você ia embora, ela ia contigo. Mas eu olhei, mas a mesma pedra continuava ali. O Senhor me disse: o povo que eu estou dirigindo a minha palavra, todos têm essa mesma grande porção. E quem tomar posse, diga para eles que a fonte não esgota, ela está pronta. Aplaude a Deus por isso. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai em paz para a tua casa. Santo é teu nome. Hoje foi corrido, mas Deus não. Deus estava presente. Deus estava calmo. Deus estava pronto